Salve, os irmãos, com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Que Deus abençoe cada um de vocês, dê vitória, dê saúde, prosperidade, que venha abençoar. Hoje a gente vai entrar aqui no livro de Juízes, capítulo 4, versículo 4 em diante. Lembre-se, você é uma mulher guerreira, Deus te escolheu para fazer a obra. Muitos vão dizer que você não pode ser levantada como pastora, muitos vão dizer que você não pode ser levantada como bispa, muitos vão dizer que você não pode ser levantada como líder, como diaconisa. Alguns homens querem colocar na sua mente, na sua cabeça, que você não foi escolhido. Só que quem escolheu você foi aquele que criou o céu e criou a terra. Ele usa quem ele quer, quando ele quer, na hora que ele quer, ele levanta quem ele quer. Principalmente aquele que abre o coração e dá lugar para ele vir operar. Hoje a gente vai entrar na leitura da palavra da juíza Débora. O que eu quero que você medite nessa palavra hoje, porque muitas doutrinas por aí afora dizem que mulher não pode ser levantada. Mas entenda uma coisa, Deus ele levanta e usa quem ele quer. Então, se levantarem contra você para dizer que Deus não te levantou, mande falar com o Papai do Céu. Porque quem te escolheu foi o Papai do Céu. Quem te escolheu foi Deus. Quem te levantou foi Deus. Os planos pertencem a Deus. A obra pertence a Deus. Capítulo 4, versículo em diante. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Depois de falecer Eudes, e vendeu o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Cícera era o capitão do exército, a qual então habitava em Arosete, Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimiu os filhos de Israel violentamente. Versículo 4. E Débora, uma mulher profetisa, mulher de Lapidode, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras. Débora, entre Ramá, Betel, montanhas de Efraim. Os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou, chamou Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtales, e disse-lhe: porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtales e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Cícera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com as suas multidões, e darei na tua mão. Então disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Entenda nessa parte, meus irmãos. Olha o que diz no versículo 8. Então disse Baraque: se fores comigo, eu irei, porém se não fores comigo, não irei. É por isso que eu digo que Deus ele usa quem ele quer, quando ele quer e na hora que ele quer. E a palavra do Senhor, a Bíblia já nos diz que ele usa quem ele quer e quando ele quer. Porque tem várias passagens da Bíblia que Deus ele usa quem ele quer. Por quê?
Porque o Senhor, ele não levanta covarde. O Senhor, ele não levanta medroso. O Senhor levanta homens guerreiros. O Senhor levanta as mulheres guerreiras. Você é uma mulher guerreira. Você é uma joia rara que o Senhor escolheu para fazer a obra. Porque tem muitos homens hoje que são medrosos e são covardes. Lá no livro de Apocalipse, os medrosos e os covardes não herdarão o reino dos céus. Olha a diferença de Baraque para Débora. Baraque era homem, Débora era mulher. Mas era mais corajosa do que Baraque. E disse ela: certamente eu irei contigo, porém não será a tua a honra pelo caminho que leva, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou a partir com Baraque para Guedes. Então Baraque convocou Zebulon e Naftales em Quedes e subiu com 10.000 homens. Após si, Débora subiu com ele. Glória a Deus. Meus irmãos, Débora foi uma juíza, uma profetisa, mas também uma mulher, uma esposa. É incrível como ela foi levantada para ter um cargo governamental e espiritual tão elevado numa época em que as mulheres eram desvalorizadas e colocadas em segundo plano. Débora foi a única juíza em Israel. Juízes eram aqueles escolhidos pelo próprio Deus e escolhido de maneira diferente, com o sobrenatural operando no mundo natural, para conduzir o povo segundo as leis e segundo as leis de Deus. Israel passava por um período de transgressões, afastado de Deus. Há 20 anos sendo oprimido pelos cananeus. Eles estavam tentando tomar posse da terra prometida, Canaã. Mas até então eram subjugados por seus inimigos. Até que Débora se posiciona-se firmemente contra essa vida de derrota do povo escolhido. E ela chama Baraque, um comandante do exército, e lhe diz que Deus estava dando uma estratégia de vitória para eles. Baraque diz que faria o que ela dissesse, mas com uma condição: que ela estivesse junto no campo de batalha. Ela disse que iria, mas por causa dessa atitude de falta de fé que Baraque tinha, ele não receberia as honras da vitória, pois o Senhor entregaria Jabim e o comandante inimigo pelas mãos de uma mulher. Olha, meus irmãos, entenda uma coisa: Baraque era um general do exército, mas ele disse que só iria para a guerra se ela fosse uma juíza. Sabe qual é a diferença aqui, meus irmãos? De um cargo. Baraque, ele tinha um cargo de general. Débora era juíza. Fora isso, Débora tinha uma intimidade com o papai tremenda. Deus falava diretamente com Débora. Muitos hoje procuram um cargo, em vez de procurar uma intimidade grande com Deus. Quando conhecemos melhor essa mulher, entendemos o destino profético que Deus lhe havia reservado. Por muito tempo, antes do povo de Deus entrar em Canaã, Deus lhe deu uma promessa, que está no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 28.
também enviarei a abelha, e adiante de ti que lance fora os eféus dos cananeus e os heteus, e diante de ti, e saber que o nome de Débora quer dizer abelha. Sim, Deus já havia escolhido para essa missão, e os planos de Deus nunca são frustrados. Deus já tinha escolhido Débora. Deus já te escolheu. Você foi escolhida pelo próprio Deus. Não é homem que vai dizer para você que você não foi escolhida, que você não é capacitada. Muitos hoje querem dizer para Deus que ele não fez uma escolha direita, que ele está errado no que ele fez, porque antigamente mulher não era usada, que mulher não era... Deus, entenda uma coisa, meus irmãos. Deus, ele usa quem ele quer. Muitos homens hoje querem dizer que as mulheres não são escolhidas por Deus. São, porque Deus, ele usa quem ele quer. Ou você quer dizer para Deus que ele criou o céu, criou a terra, criou o inferno, criou tudo que é na terra, criou o ser humano, criou o anjo. Você quer dizer para ele que ele está errado? Você não é melhor do que a mulher. Deus, ele use quem ele quer. Porque tem muitos homens correndo, não querem fazer o que Deus manda. E quantas mulheres guerreiras Deus está levantando aí? Usada que nem Débora foi usada. Que não tem medo de pregar a palavra, que não tem medo de pregar a verdade. Que não troca a palavra em benefício próprio. Quantas mulheres, quantas joias raras tem aí, que Deus levantou e está levantando e vai continuar levantando para fazer a obra dele. Porque tem muitos homens hoje fugindo. Débora, meu, era uma mulher de Lapidote. Julgava Israel naquele tempo como uma profetisa. Débora recebia a palavra de Deus que deveria ser anunciado para cada momento decisivo na vida da nação. Nós também devemos pedir a Deus que nos ensine a ter a palavra certa para cada tipo de situação que encontramos em nossa vida. Quem sabe se você está vivendo um momento em sua vida com um filho e não sabe ao certo como aconselhar, peça a Deus sabedoria, direção. Débora era guiada por Deus. E Deus sempre lhe dava a palavra certa para cada momento como juíza. Débora estava sempre tomando decisões importantes. Será que você está diante de alguma decisão importante em sua vida e não sabe o que vai fazer? Peça discernimento do Senhor para julgar e decidir as questões importantes de sua vida, do seu casamento, dos seus filhos. O que precisamos de fato, o que precisamos mesmo, meu irmão, é de sabedoria para lidar com as lutas do dia a dia sobre a nossa vida. No versículo 4, Baraque, ele é convocado. Baraque, meus irmãos, é um homem que venceu muitas batalhas, um homem que tinha experiência de luta, é um homem que tinha estratégia, um general da tribo de Naftales. Baraque, após a morte do juiz Eudes, o israelita novamente tinha tornado a fazer o que era mal perante ao Senhor. Porque Baraque, ele acreditava que a missão para a qual ele havia sido designado era suicídio. Além do exército liderado por Cícera ser muito poderoso, o Monte Tambor não parecia ser um local muito adequado para se reunir uma força de militar.
Aos olhos humanos, o exército dos filhos de Israel poderia ser facilmente cercado e destruído ali. Mas Baraque, ele recebeu uma designação divina através de Débora, para ser o libertador de seu povo no jugo de Jabim. Mas ele acabou duvidando da eficácia do plano a qual havia sido designado a executar. Quantos hoje o Senhor fala para você: vai, faz a minha obra, vai que eu sou contigo, prega a minha palavra. E quantos hoje estão assim, com medo de levar a palavra, com medo de ser apontado, com medo de ser julgado? Porque quando Deus ele manda a gente ir, a gente pode ir, meus irmãos, porque Deus ele nos direciona, Deus ele livra, Deus ele segura o inimigo para um lado, ele fecha a boca do leão para o outro, ele fecha a boca do urso para o outro, ele segura o gigante, ele quebra as correntes. E é assim que Deus faz. Não tenha medo. E Baraque, ele duvidou. Mas então Débora lhe avisou: olha, eu vou te acompanhar, Baraque, na batalha. Porém, a honra não será tua. A honra será de uma mulher. No versículo 14, então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura, o Senhor não saiu diante de ti. Baraque, pois, desceu do monte Tambor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera, a todos os seus carros e todo o seu exército, a fio da espada, diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque os seguiu após o carro e após o exército até Arosete, Agoim. E todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, até não ficar um só. Porém, Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher. E eis que, seguindo Baraque Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: vem, mostra-te-ei o homem que busca. E veio a ela. E eis que Sísera jazia morta, a estaca na fonte. É assim que Deus opera, meus irmãos. É assim que Deus opera. É assim que Deus dá a vitória. Lembre-se, meus irmãos, no livro de Romanos 8:37, diz assim: lembre-se da promessa. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daqueles que nos amou. Deus, ele te escolheu, meu irmão. Deus, ele te escolheu, meu irmão, para ser diferente. A vida de Débora mostra que um instrumento frágil e usado por Deus para realizar grandes coisas. Numa época em que as mulheres eram alvo de desprezo, preconceito masculino, Deus ele levanta uma mulher corajosa chamada Débora. Olha, Deus ele poderia ter levantado direto Baraque. Deus ele podia ter levantado outros, mas não. Ele levantou Débora, onde ela ficava debaixo de uma palmeira e todos os problemas dali, ela direcionava aquele povo. Porque ela era direcionada por Deus. E através da vida dela, ela sendo um instrumento na mão de Deus, ela ajudava todo o povo ali. E todo dia ela ia ali para debaixo daquela palmeira. Todo dia ela estava ali fazendo a obra do Senhor. Porque tem muitos homens hoje que querem questionar sobre a vida das mulheres sendo escolhidas por Deus. Só que essas mulheres que estão sendo escolhidas, que Deus chamou, elas estão se posicionando, elas estão se colocando na linha.
Elas estão buscando a presença do papai. Elas estão se renunciando às suas próprias vontades para que a vontade do Senhor cresça na vida delas. Tem muitas mulheres sendo levantadas, uma benção, cheio da unção, cheio do azeite, vaso transbordando da presença de Deus, cheio da unção. Lembre-se, meu irmão, você é uma mulher guerreira. Deus te levantou para guerrear. Deus te levantou para que você guerreia, para que as bênçãos cheguem na vida da sua família, na vida dos seus filhos, na vida do seu esposo, na vida dos seus parentes, na vida daqueles que você ama. Deus, ele lhe escolheu. Não abaixa a cabeça para as lutas, não abaixa a cabeça pela situação. Coloca tudo na mão do Senhor. Porque quando você se posiciona, faz a obra que nem Débora se posicionou, Deus, ele vai cuidar dos seus. Deus, ele vai, porque tem situações que às vezes a gente se preocupa tanto em cuidar e colocar se pudesse a gente deixar numa vitrine para que nada venha acontecer, não adianta, meus irmãos. Porque a gente não protege nem a gente mesmo. Quem protege é Deus, a nossa vida. Enquanto a gente está fazendo a obra do Senhor, o Senhor, ele cuida dos nossos filhos, o Senhor, ele cuida da nossa esposa, o Senhor, ele cuida do nosso esposo, o Senhor, ele cuida da nossa família. Porque não tem segurança melhor do que a presença do Senhor. Então faça a obra, não se preocupe com os seus, porque Deus, ele cuida. Se hoje seu filho está aí, se hoje a sua filha está aí, se hoje os seus filhos estão aí, foi porque Deus, ele cuidou. Até no dia de hoje ele cuidou. Principalmente aqueles que têm um chamado. Principalmente aqueles que o Senhor já escolheu desde o ventre da sua mãe. Você é uma mulher guerreira, continue buscando, continue lutando. Vai vir luta, vai vir gigante, vai vir gigante, vai vir leão, vai vir urso. Vão te jogar nas covas dos leões, vão te jogar na fornalha de fogo, vão te jogar. Vão te tacar pedra, vão te jogar na cisterna, Vão levantar falsos contra você, vão levantar. Porque faz parte do processo, faz parte da obra, faz parte do chamado. Mas o Senhor te chamou como uma mulher guerreira. Uma mulher que ora pela sua vida ministerial. Uma mulher que ora pelo seu ministério. Uma mulher que ora pelos irmãos que estão fracos na fé. Uma mulher que ora pela sua família. Uma mulher que ora pelo seu país. Uma mulher que ora pelos aqueles que estão largados, que não tem força de voltar. Você foi escolhida. Você é mais do que vencedora. Levanta a sua cabeça. E vai para a guerra que nem Débora foi. Débora ficou ali levantando a mão, orando. Enquanto ela estava orando, o Senhor estava dando vitória para Baraque. Enquanto ela estava orando ali, estendendo a mão, o Senhor estava dando vitória. Enquanto ela estava orando ali, o Senhor estava dando vitória. É assim que vocês vencem grandes batalhas. Mulheres guerreiras, mulheres batalhadeiras. Não abaixa a cabeça para a luta. Não desanima. Lança a ansiedade na mão do Senhor. Lança esse medo na mão do Senhor. Lança essa depressão na mão do Senhor. Fala, papai, eu não tenho mais força, mas eis-me aqui. Me levanta que eu vou fazer tua obra. Me cura que eu vou fazer tua obra. O Senhor é contigo. Deus, ele levantou, meus irmãos, Débora, uma juíza, num tempo em que mulheres não podia nem abrir a boca para falar, nem para questionar. O Senhor, ele te escolheu. Não olhe para aqueles que dizem que eles estão me atacando porque eu sou mulher, não posso ser pastora, não posso ser bispa, não posso ser levita. Quem te escolheu foi o Senhor. Não se preocupa, porque a palavra do Senhor diz: ai daqueles que toquem um dos meus ungidos. Quem te escolheu foi Deus, deixa eles falarem. Porque quando a mão descer sobre a vida deles, eles vão entender
Que quem chama é Deus, quem escolhe é Deus. Não é doutrina do homem que vai fazer Deus mudar os planos dele, não. Que ele usa também mulheres em lideranças importantes. Aprendemos aqui que no reino de Deus não há ninguém que seja superior ao outro. As mulheres também são importantes. Instrumento usado nas mãos de Deus. Algumas mulheres se sentem fracas. Importante diante de certo desafio que a vida as coloca. Mas lembre-se, mulheres guerreiras, quem fortalece e as coloca em posição de honra é o Senhor. Eu vou trazer algumas mulheres que foram usadas. Agar, uma mulher guardada por Deus no deserto. Gênesis capítulo 21, versículo 14 ao 19. Ruth, uma mulher constante. Capítulo 1, versículo 16. Ana, a mãe ideal. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20. Abigail, uma mulher capaz. Primeira Samuel, capítulo 25, versículo 3 até o 18. A sunamita, a mulher hospitaleira. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 até o 10. Esther, uma mulher que lutou pelo seu povo. Capítulo 4, versículo 16. A Ciro Fenícia, mulher de fé. Mateus, capítulo 15, versículo 28. Maria Madalena, mulher transformada. Marcos, capítulo 16, versículo 1 ao 9. Isabel, mulher humilde. Lucas, capítulo 1, versículo 43. Maria, uma mulher escolhida por Deus. Lucas, capítulo 1, versículo 30 ao 38. Maria Betânia, mulher imortalizada por Cristo. Mateus, versículo 26, capítulo 26, versículo 13. E Lucas, capítulo 10, versículo 42. Marta, dona de casa e preocupada. Lucas, capítulo 10, versículo 40. A samaritana, a mulher evangelista. João 4, 29. Doca, a costureira bondosa. Atos, capítulo 9, versículo 36. Lídia, a mulher comerciante. Atos 16, 14 e 15. Isilda, mulher guerreira. Qual é o segredo dessas mulheres? Que se tornou tão especial porque ela se consagrava ao Senhor. Ela buscava ao Senhor. Elas se dispuseram ao serviço do Senhor. Muitas dessas mulheres disseram: eis-me aqui, Senhor, envia-me. E hoje eu quero dizer para você, você é uma mulher guerreira. Você é um instrumento que Deus levantou. Busque mais. Fala para o Senhor hoje: papai, eis-me aqui. Vou fazer a tua obra. Se levantares, Senhor, afaste de mim. Abra o caminho, papai, para que eu venha fazer a tua obra. Papai, fecha a boca do leão. Amarre o valente. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Mas eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua obra.
O Senhor te levantou, o Senhor te escolheu. Não abaixa a cabeça. Débora, ela não abaixou a cabeça para Baraque. Ela falou, eu vou. Mas a vitória não vai ser tua. Porque Deus vai dar na mão de uma mulher. Era impossível vencer aquela batalha. Mas como tinha uma pessoa que se posicionou, falou para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Fala para o Senhor hoje, papai, eis-me aqui. Eu vou fazer a tua obra, cuida dos meus. Papai, eu vou fazer a tua obra, me dê saúde. Papai, vou fazer a tua obra. Segura a minha mão. Você é mais do que vencedora. Você é uma joia rara que o Senhor escolheu para fazer a obra dele. Não abaixe a cabeça, mas levante a cabeça porque você é uma mulher guerreira. Você é uma mulher que o Senhor escolheu. Porque o Senhor conhece o seu coração. O Senhor conhece as tuas forças. Mas Ele sempre vai estar com você. E fala para o Senhor, papai. Quando eu estiver triste, eu vou continuar fazendo a tua obra, que eu venha continuar firme e forte. Quando eu estiver alegre, que eu continue fazendo a tua obra firme e forte. É na alegria, na tristeza, com dinheiro ou sem dinheiro, com carro ou sem carro, com saúde ou sem saúde. Mas uma coisa eu te digo. Fala para o Senhor hoje, eis-me aqui. Que o Senhor ele vai te guardar. Ele vai cuidar de você, vai cuidar dos seus filhos, vai cuidar do seu cônjuge, vai cuidar da sua família. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. E Deus lhe dê vitória. Em nome de Jesus.